Se você é terapeuta autônomo e tá sem dinheiro, tá com a agenda vazia, fica nessa aula porque ela é pra você. Já pega papel e caneta porque você vai precisar. Embora não seja o meu nicho principal, o meu assunto principal aqui, ainda assim, já que o meu trabalho é reconectar as pessoas em mente, corpo e espírito para que elas possam ser quem vieram ser, viver a vida que é delas por direito e fazer aquilo que elas vieram fazer na Terra, é meu dever falar sobre aquilo que está prejudicando muitos profissionais, muitos terapeutas e esses mesmos terapeutas prejudicando muitas pessoas. E muitos sem nem saber que estão fazendo isso, mas estão sofrendo o ônus, o problema, as consequências de não saber vender. Então, embora não seja o meu nicho ensinar as pessoas a vender, eu não capacito terapeutas a se tornarem terapeutas de valor, não faço mais esse tipo de trabalho, só que ainda assim é um assunto que quando eu vejo que as minhas colegas estão sendo prejudicadas e que pessoas estão sendo prejudicadas em massa por conta de atitudes que são pequenos ajustes de mentalidade e comportamento, aí eu não consigo me omitir e foi por isso que eu decidi gravar essa aula aqui. Então assim, partimos do princípio lembrando que aqui nós somos humanos, nós estamos humanos na Terra. Então, toda vez que alguém chegar para você, terapeuta autônomo, e pedir quanto é, como que funciona, essa pessoa ela não tá perguntando para você quanto é, ela não quer saber como que funciona, ela não quer saber a técnica, ela não quer saber o protocolo, às vezes ela até quer sim saber, mas de primeiro momento, isso é unânime, qualquer pessoa que não conhece o teu produto ou o teu serviço, quando essa pessoa te chega ou me chega pedindo quanto é, essa pessoa está falando assim, está querendo dizer, isso é para mim? Isso é o que eu preciso? Isso é o que pode me ajudar? Por tabela, inconscientemente, é isso que essa pessoa está querendo te perguntar. Só que ela não sabe disso. Isso é inconsciente, ou seja, isso está lá atrás, não é consciente. É muito raro uma pessoa chegar para você quando vai pedir sobre o teu atendimento ou o teu serviço, ou o teu produto, quando ela não conhece o trabalho que você faz, ou o produto que você tem, o serviço que você entrega. É muito raro, raríssimo, uma pessoa chegar pra você e falar assim, isso é pra mim? A pessoa não pergunta isso. Ela pensa, consciente ou 90% dos casos inconsciente, mas ela não pergunta porque ela nem sabe perguntar. Então, próxima vez que um cliente chegar pra você, como muitos de vocês chegam pra mim e perguntam quanto é. Quando alguém chegar perguntando o preço, a pessoa não quer só saber o preço. Porque se for algo caro, ela nem viu o valor ainda na vida dela sobre aquilo. E ela vai dizer que é caro e tu vai, espantar o cliente, ele vai fugir de você, vai dar no pé. E o intuito aqui não é sobre o dinheiro em si. O dinheiro é uma consequência, grava isso. O dinheiro é uma consequência da real diferença, da transformação que a gente gera na vida das pessoas. Isso pelo caminho da luz, obviamente. Se você for por meios ilegais, ilícitos, meios desumanos, com certeza você vai enriquecer assim. Mas é temporário. Manifestação é temporária. Cocriação é definitiva junto com o próprio Pai, como já sabemos. Com Deus. Então, se você deseja prosperar pelo caminho da luz, saiba que o dinheiro só vai chegar para você quando você gerar genuinamente transformação na vida das pessoas. Então, como que eu devo fazer quando a pessoa chegou pedindo preço? Tu não passa o preço de cara. Bom dia, Brenda. Tudo bem? Me conta um pouco mais, porque aí é assim que eu respondo vocês. E quem já foi atendido por mim sabe que eu procedo exatamente dessa forma. A pessoa, por exemplo, te mandou um direct aqui no Instagram. E aí o que você fala? Bom dia, Brenda. Tudo bem? Já te passo o valor, sim. Mas antes, você pode me contar um pouco mais, seja por áudio, por texto, da maneira que você melhor se sentir confortável, o que vem acontecendo com você, como que você tá, que fez com que você chegasse à conclusão que neste momento você precisa de atendimento terapêutico. Olha aqui, 30 segundos, nem isso. Que tu pode mandar por áudio ou manda escrito pra pessoa que seja. É instantes, que faz toda a diferença. A pessoa, ela se sente vista. Ela não se sente como um pix. Porque foi isso que aconteceu comigo e vem acontecendo cada vez mais. E é horrível. Tu chegar pra pessoa e dizer, oi, tudo bem? Como é que funciona, né? Quanto é, não sei o quê. A pessoa nem sabe se aquilo é o que pode te ajudar. Daqui a pouco eu cheguei lá pra uma, sei lá, pra qualquer profissional aí, né? Vamos usar o exemplo aqui de uma massoterapeuta.
né? Eu cheguei pra... E não tô falando da minha, porque a Amanda realmente é muito boa no que ela faz, tá? Tô falando de uma massoterapeuta aleatória, como algumas que eu já vi por aí. Você chega pra pessoa, olha só, eu tô com uma dor aqui na coluna, não sei o que, a massoterapeuta assim, é 150 a sessão, né? Amanhã, tal hora, posso te atender. Aí tu vai lá, né? Que tem pessoas que às vezes pela necessidade ela vai. E quem é que disse que é massoterapeuta? Daqui a pouco a pessoa tá com uma lesão, daqui a pouco o caso da pessoa é um quiropraxista, é um, sei lá, é um fisioterapeuta, é qualquer outro profissional. E aí tu vai lá, a pessoa vai sair de lá insatisfeita, porque se é caso de quiropraxista ou de fisioterapeuta, não vai resolver. Pode até ajudar, mas não vai resolver. Tu sai de lá frustrado, com a mesma dor, talvez um pouco mais relaxada, mas tu vai sair de lá com a mesma dor, porque é daqui a pouco um problema que se trata com um profissional específico, e você foi em outro, simplesmente porque aquela massoterapeuta que te atendeu não teve a hombridade, a honestidade de dizer pra você: me conta um pouco mais o que está acontecendo pra ver se eu, como massoterapeuta, sou a profissional mais indicada pra te ajudar a resolver isso neste momento. Porque não tem problema nenhum, às vezes, você perder uma venda, mas você ganha o cliente. N vezes vocês vêm pra mim pedindo sobre o Reinstall, sobre o Akasha. Qual foi a vez que eu passei R$900? Todas as pessoas que fecharam comigo, até hoje, todas em absoluto que fizeram o Reinstall e Akasha, todas antes, eu tive esta conversa aqui. Já te passo, fulano de tal, mas me conta um pouco mais, o que vem acontecendo com você, como você tá, pra eu saber se verdadeiramente este tratamento é o que melhor pode te ajudar neste momento. E se verdadeiramente é isso que você precisa. Daqui a pouco você precisa de outra coisa. E aí a pessoa se sente vista. E isso, gente, isso aqui é o básico, é o mínimo. Antes mesmo de você entregar um produto, um serviço, um atendimento de valor que funcione, você precisa ter um atendimento impecável, humanizado. E a coisa tá cada vez mais acelerada, tá cada vez mais automatizada, mais artificial. As pessoas sentem falta da humanização. Uma humanização genuína. E aqui eu não tô falando sobre você ser uma bobinha, um bobinho na mão do teu cliente, não é sobre isso. Mas é simplesmente sobre você ver o teu cliente como a pessoa que paga as tuas contas. E se você quer que ela continue pagando as tuas contas, através dos atendimentos que você entrega, do serviço que tu entrega para essa pessoa, tu precisa ter no mínimo respeito com a dor dela, com a necessidade dela. E entender que se aquela pessoa não fechar com você naquela hora, tu não pode ser ganancioso, gananciosa. Indica ela para outra pessoa que tu sabe que pode ajudar. Que mania, principalmente nos nichos de terapia. Tudo meu. Que ganância é essa? Se você não pode ajudar a pessoa, lembra, vender e ajudar. Daqui a pouco você não tem a solução, o serviço, o produto para a pessoa, mas tu sabe que o coleguinha aqui da esquina tem. E aí tu perde a venda, mas tu ganha o cliente, porque o cliente, da cabeça do cliente fica assim, bom, esse vendedor é tão bom, mas tão bom, que ele não pôde me ajudar assim com o trabalho dele, com o atendimento dele, mas ele me indicou outro pra me ajudar. Esse cara se importa comigo. E ele nunca vai te esquecer. E agora aqui eu vou falar uma coisa que tu pode concordar comigo. E tu vai concordar. Tu pode esquecer do produto que tu comprou numa loja, mas tu nunca esquece a maneira que tu é tratado. Nunca. A gente esquece muitas vezes o acontecido, a gente esquece o produto, esquece o serviço, esquece qualquer coisa. Mas você nunca esquece a maneira que você foi tratado. Isso grava a gente num grau. E é por isso que hoje eu tenho agenda cheia, que às vezes não tem horário pra ir tomar água. Claro, eu tomo, eu me cuido, eu tenho amor próprio. Mas vocês entenderam a analogia, né? Tem dias assim, gente, que eu tenho que jogar pessoas pra muito lá na frente pra poder atender. Dali semanas. Mas por quê? Nem sempre foi assim. Nem sempre. Eu não comecei a empreender sabendo vender, eu tive que investir tempo, investir energia, investir vida, abrir mão de momentos que eram importantes para mim para investir num conhecimento que eu não tinha, porque se eu não tenho resultado tal, é porque eu não tenho conhecimento para ter esse resultado tal. Claro que tem as ressalvas de pessoas que têm o conhecimento, não aplica e aí não tem o resultado, mas eu nunca fui assim, nunca. Sempre que eu via que eu não tinha resultado tal, eu falei, eu não tô tendo resultado, então eu vou trabalhar pra ter. E o que é o trabalhar pra ter? Estudar, se desenvolver. Só que eu não investi só... Desculpa, eu não investi só tempo, dinheiro e vida. Eu investi muito em cada um desses. Não só em vida, não só em energia, mas também em dinheiro.
E aqui entra um assunto polêmico, porque as pessoas elas não querem investir, elas querem milagre do céu. Elas querem ter resultado, mas não querem pagar o preço. Fica complicado. Ninguém tem obrigação de te salvar, ninguém tem obrigação de te ensinar. E isso que eu sei, só esse script de venda, de abordagem do cliente, de ter uma escuta ativa e qualificada, de entender que eu como vendedora estou ali para ajudar a pessoa, porque vendedor no Brasil tá aquela coisa meio Agostinho Carrara, né? Uma coisa que tá implantada aí na mente coletiva das pessoas. Não é assim que funciona. Então, quando eu tenho essa consciência de que vender é ajudar, que nem sempre eu tive, isso eu desenvolvi, aí pronto, aí a coisa fica mais leve. Aí eu entendo que não importa o que aconteça na minha vida, sem dinheiro eu não fico, sem cliente eu não fico, porque esse eu posso não atender, eu posso não fechar essa venda, mas esse cara ele vai se sentir tão visto, tão olhado, tão verdadeiramente ajudado, mesmo que eu não tenha o produto ou serviço para ele, porque eu indiquei ele para outra pessoa ou porque eu conduzi ele para um outro caminho. Daqui a pouco a pessoa chega para mim, eu quero fazer uma caixa, mas quem é que diz que tu precisa de uma caixa? Porque tu acha que tu precisa o que tu precisa? Não, meu bem. Daqui a pouco me conta um pouco mais, né? Fala um pouco mais de você. A pessoa fala. Claro que isso tu acha que é o que tu precisa, mas tu não precisa, não fala para as pessoas, né? Óbvio que não. Mas tipo assim, ok, né? Já te explico um pouco mais sobre a caixa, sobre o install, sobre o Bluesky. Daqui a pouco a pessoa vem querendo uma caixa, mas ela precisa do install. Não precisa da caixa, ou ela quer o install, né? Mas não, vamos fazer uma caixa primeiro. Ou antes mesmo de fazer qualquer tratamento, antes precisa passar por algum outro atendimento. Um Bluesky, um atendimento fraterno. Entende? Então ali, naquele momento de fala estratégica, fala menos, escuta mais. Vendedor fala menos, escuta mais. Mas escuta de forma ativa e qualificada. Verdadeiramente interessado em entender o problema do teu cliente, interessado em ajudar, em solucionar. E não em vomitar um monte de informação sobre o teu produto, o teu serviço. Porque o meu produto, o meu serviço é bom. Tá, isso é o básico. Isso não é diferencial nenhum. Sinto muito em te informar isso. Mas eu atendo bem, né? Não, se tu atendesse bem, tu não tava sem dinheiro, tua agenda não tava vazia. Isso é um fato. Tu acha que atende bem. Tu acha que porque teu serviço é bom, teu produto é bom, que é o mínimo, é o básico que se espera, só que faltava também ter produto e serviço ruim, né? Aí tu vai te melhorar. Pelo amor de Deus, como eu um dia precisei me melhorar. Então, tu ter um produto e serviço bom não é diferencial nenhum, é o básico, é o mínimo que se espera. Só que me falta também entregar coisa ruim capenga pras pessoas. É aquela coisa de você atender como você gostaria de ser atendido. E isso aqui que eu tô falando pra vocês, nem sempre eu tive essa consciência. Eu paguei pra aprender, e eu paguei não foi pouco. Entende? Só esse script de venda, como eu falei pra vocês aqui no começo, gente, isso aqui me custou uma formação. E foi com a Andressa Malinsky. Dentro lá, não era nem a selva ainda, era o destrave quando eu fiz com ela. E eu vi que eu cheguei num ponto assim, gente. Que isso poucas pessoas sabem, não é segredo pra ninguém, mas é porque poucas pessoas sabem por quê. Porque meu nicho não é vender, meu nicho não é ensinar a vender, né? Embora eu venda os tratamentos, atendimentos, serviço, curso, palestra, tudo. Minha área não é ensinar a vender. Mas eu vou compartilhar isso porque veio o assunto e talvez possa te ajudar. É com o intuito de te ajudar. E mesmo que eu fale de uma forma mais dura, mais ríspida, mais firme, entende que é com amor. Porque amar não é só falar o que você quer da forma que você quer. Às vezes é dar um puxãozinho de orelha. Então assim, quando eu ganhei minha filhinha, até eu ganhar minha filha, que faz coisa de 4 anos assim, na verdade faz quase 5 anos, né, que entre a gravidez e tudo. Então até eu estar grávida da minha filha, eu nunca tive problema com falta de cliente, nunca. Só que quando eu ganhei ela, logo depois, ela tinha 1 aninho ali, eu entrei numa depressão pós-parto muito profunda. E ali sim, a minha necessidade minha prioridade não era só ajudar as pessoas. Porque antes o dinheiro, ele era uma consequência natural da diferença que eu gerava, da transformação que eu gerava na vida das pessoas através das terapias que eu fazia. Só que quando eu tava em depressão pós-parto, tendo que dar conta de dinheiro sozinha pra manter minha filha, desde a gravidez, inclusive depois que ela nasceu, eu falei, gente, minha única fonte de renda é através do meu trabalho e das minhas terapias. Então ali o meu foco principal já não era mais só ajudar as pessoas, como antes. O meu trabalho ali era por necessidade. Ali eu tive que aprender a lidar com o dinheiro. Entende? E aí eu tive que, gente, estudar muito mesmo. E aí eu falei, gente, ou eu aprendo a vender direito, porque é ali que eu vi que eu não sabia vender. Porque embora eu entregasse um atendimento de alto valor,
Um atendimento que realmente me preocupava com as pessoas, atendimentos e terapias que realmente funcionavam. Os meus cursos geravam resultados muito bons na vida das pessoas. Só que eu não tinha técnica nenhuma de venda, eu não sabia vender. E o que adianta? Aí, ó, eu só me lascava. Entende? Aí dentro desse curso completo com a Andressa Destrave, com a Andressa Malinski, que inclusive eu te indico acompanhar o trabalho dela, eu aprendi muita coisa. Não só com ela, mas de forma gratuita, com o Flávio Augusto, com o Jojota, com o Eduardo Teva, que é um gigante nas vendas no Brasil e alguns outros. Mas enfim, esses foram os que eu lembro os nomes, né? Esses alguns outros eram os que eu vi aleatório, assim, no Instagram. Mas esses eu aprendi muito com eles só no gratuito. E com a Andressa, eu investi numa formação para me tornar uma empreendedora de alto valor. E ali, nessa brincadeira, acabei me tornando uma mulher de verdade, uma mãe muito melhor, uma terapeuta excepcional. E hoje, de lá pra cá, eu só fui crescendo. 2 meses atrás, eu tinha 1.700 seguidores no meu Instagram. Olha quanto tem hoje. E eu sei que eu tô no primeiro degrau de muitos, de uma escada infinita. Tanto em aprendizado quanto em consciência. Só que eu tenho humildade pra entender que eu não sei tudo e que eu preciso aprender. E aí, quando eu aprendo, eu já... Vamos executar, vamos fazer. Porque entre você ter o conhecimento e você ter o resultado, tem um abismo de execução. E tem que fazer, levantar e fazer o que deve ser feito. E aqui tem uma ligação com a espiritualidade, tem total, por isso que eu falo, estuda. Um dos caminhos principais que eu indico você assistir é literalmente o caminho das palestras. Segue esse caminho. Assiste o caminho das palestras do professor Hélio, estuda, vai se desenvolver, faz terapia se você sentir que deve, porque ajuda muito. Eu mesma sempre recebo atendimento terapêutico e terapia também. Então assim, tenha humildade para entender que você não sabe tudo. Como eu também não sei, eu só tô aqui humildemente te falando em tom, como eu falei, que às vezes as pessoas não gostam, em tom nada terapêutico, porque tem uma coisa assim mantada, né, na mente coletiva das pessoas de que terapeuta tem que falar manso, tem que falar baixinho, tem que gratiluz, Não. Terapeutear nada mais é do que ajudar as pessoas genuinamente. Pronto. Entende? E às vezes tu ajudar as pessoas é tu falar de uma forma que a pessoa entenda aquilo. Então, quando uma pessoa chegar pra você e te pedir o preço, tu não vai sair falando o preço. Essa pessoa não é um Pix ambulante pra pagar tuas contas. Embora ela pague as tuas contas e ela seja o teu chefe que paga o teu salário. Mas entende que vender é ajudar. Se mostra interessada em ajudar a pessoa e sim cobra. Porque tá aí outra coisa que também tá implantada coletivamente na mente das pessoas, de que porque você trabalha com a espiritualidade, você não pode cobrar. Quem é que disse? Entre você nascer com o conhecimento, com os dons, como no meu caso e talvez o teu, entre você nascer com os dons e aprender a lidar com eles, se aprimorar e poder viver disso, tem um abismo gigante de investimento de tempo, energia. Você gasta, você investe. Eu mesmo investi, gente, horrores pra saber o que eu sei. Então assim, eu tinha o conhecimento, mas a gente tem um processo de lapidação e aprimoramento pra tu usar na tua vida e poder ajudar as pessoas. Então esse negócio de caridade, sim, caridade. Eu mesma faço N atendimentos e tratamentos por mês, que vocês não fazem ideia, sem cobrar nada. De pessoas que a grande maioria, nenhum muito obrigada, não dizem. Eu tô julgando? Não. Quando eu vou atender essas pessoas, eu já sei que elas vão fazer isso. Não todas, tem as exceções. Só que é aquela coisa, cada um dá o que tem com a consciência que tem, e é isso. Cada um dá o que pode com aquilo que tem no coração, e tá tudo bem. Faz e desapega, então sim, tu pode fazer caridade, mas antes de fazer caridade, tenha consciência sobre o que você está fazendo ou deixando de fazer. Porque não tem como você querer ser uma pessoa próspera, abundante, fluida na tua vida, se você é uma pessoa que não tem o mínimo de gratidão por quem te ajuda, se você não levanta a bunda do sofá e não faz o que deve ser feito, se você fica se comparando com a fulaninha que tem resultado melhor que você, mas o que a fulaninha fez e faz nos bastidores, no off, ali fora das câmeras para ter o resultado que tem, isso você não vê, entendeu? Então o negócio é você olhar pra tua vida, ter autoconsciência e dizer, a vida é minha e eu sou 100% responsável por todo e qualquer resultado que eu tenho ou deixo de ter. E é isso. Comenta aqui embaixo se tu concorda, se tu gostou dessa aula e compartilha com aquela pessoa que tá precisando ouvir isso também hoje.